apóstolo, capítulo 11, versículo de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 29. Todos acharam? Dá ao Senhor um grande privilégio, né? Um grande privilégio que Deus nos dá, viu? É um privilégio que Deus dá para aqueles que obedecem a palavra de Deus. É um privilégio que Deus dá para a igreja, né? Diz assim: e aos discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse socorro, o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E ali, irmão, você vê que como a igreja socorre, o teu dízimo, a tua oferta, socorre aqueles irmãos que estão lá naqueles países onde não tem condição de pagar o aluguel da igreja, onde não tem condição de nada, é um país pobre. Então, aqui diz aqui, quando o apóstolo Paulo, ele foi com Barnabé, ali na cidade Antioquia, onde tinha um gentio, e ele pregava os irmãos ali acerca, conforme que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles foram socorrer aqueles irmãos que estavam ali passando dificuldade ali naquela cidade da Judéia. Amém? Por isso, irmão, nós temos o socorro, é os irmãos que socorrem a igreja, é os irmãos que ajudam a igreja, é os irmãos que mantêm a igreja as portas abertas todos os dias, é os irmãos que ajudam com amor, com alegria na obra do Senhor. Por isso que Deus ama aqueles que dão com alegria. É um privilégio, irmão, que Deus dá para que você dê ajuda na obra de Deus. E diz também: dai ao Senhor uma honra. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo de número 9. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Provérbios, capítulo 3. Todos acharam? Livro de Provérbios. Provérbios 3? Não, Provérbios 3, 9. Foi de Salmo, né? 3, 9. 3 e 9. Lê aí, irmão, que está escrito aí. Honra o Senhor por tua fazenda e por suas primícias de toda a tua renda. 3, 9, né? Honrará o Senhor com as tuas fazendas e com as suas primícias de toda a tua renda, né? E hoje em dia, irmão, o pessoal faz isso. Hoje em dia, o pessoal, Deus abençoou a tantas criações de vaca, de galinha. Deus multiplicou e eles pegam lá para a igreja. Amém? Por isso que eles vão aqui nesse versículo. Eles vão aqui, também nesse versículo. 3, 9. Honrará o Senhor com as tuas fazendas e com as suas primícias de todas as tuas rendas, né? De toda a tua renda. Amém? E Deus, irmão, ele diz no Malaquias 11: por causa que vós repreenderá o devorador, para que vós consuma o fruto da terra e vida do campo, não vós sereis terra, o Senhor dos exércitos. O Senhor repreenderá o devorador. Amém? O Senhor repreenderá o devorador e abençoará. Porque você sabe, às vezes a pessoa, mas você já é abençoado já. O irmão, a irmã já é abençoado. Amém? O irmão já é abençoado, o irmão aqui. O irmão já é abençoado, irmão José. Irmão Antônio é abençoado, irmão Antônio.
Seu irmão é abençoado, viu, irmã? Já é abençoado, já. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Dai ao Senhor a um sacrifício de aroma suave. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Todos acharam? Está escrito aí, Filipenses 4:18. Mas tudo tenho recebido e tenho abundância. Estou suprido, depois que recebi de Epafrodito. Filipenses 4:18. Isso. E mais bastante tenho recebido, que tem uma abundância, ó, porque o Senhor dá para aqueles que ajudam, aqueles que amam a alma de Deus. Porque mais bastante tenho recebido, e tenho abundância, né? Abundância e cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, aos que da vossa parte me foi enviado como um cheiro suave, suavidade e o sacrifício agradável, aprazível a Deus. Ó. Um sacrifício agradável ao Senhor. Fui cheio de abundância e um som suave e agradável ao Senhor. É o sacrifício a Deus. Amém? Por isso o Senhor é um sacrifício de aroma suave. O Senhor deu o seu sacrifício não por vós lá na cruz. Morreu ali para perdoar o pecado, para perdoar vossas iniquidades. Gênesis 8:21, irmão. Gênesis 8:21. Primeiro livro de Moisés. Primeiro livro de Moisés, capítulo de número 8, versículo de 20 e 21. Primeiro livro de Moisés. Aleluia. 8:21. 8:21. E o Senhor cheirou suave cheiro e disse ao Senhor: eu sei e o seu coração não tomarei mais amaldiçoais a terra por causa dos homens, porque imaginação do coração do homem. Imaginação do coração do homem, mas dentre as suas meninices, nem tornarei mais a ferir todos os viventes, como fiz. Né? Aí o Senhor prometeu para não ferir mais os viventes sobre a terra. Né? Porque quando o Senhor usou a Noé acerca do grande dilúvio para que vinha sobre a terra, mas muitas pessoas ali não estavam ordenadamente ali a servir a Cristo. Estava servindo os deuses vivos, os deuses mortos, os deuses Baal. Mas o Senhor ali enviou aquele dilúvio sobre a terra. E aqui está falando que o Senhor não enviará mais sobre os viventes sobre a terra, mas enviará o Filho de Deus para que venha dar vida e vida com abundância. Amém? Palmas e glória a Jesus. Por isso, meus irmãos, que quando a Bíblia nos relata claramente acerca que quando Noé, ele estava ali com a sua família na arca, e ali o Senhor fechou por fora, ele não podia abrir, muitos correram para tentar se salvar, mas não conseguiram, morreram a todos. Amém? E o Senhor cheirou o suave cheiro, diz o Senhor, e o seu coração não toma
abençoar mais um homem tem a Glória a terra. Deus. Amém? Palmas e glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2, 9 e 7. Deus ama aqueles que dá com Alegria. Deus ama aqueles que dá com Alegria. alegria. Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, para nossa meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Os achar o texto sagrado. Leio de 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, que diz assim com nós outros: cada um contribui segundo o próprio seu coração, põe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com Alegria. alegria, né? Outra hora, irmão, você gastava tudo. Aquele que não tinha lucro, não tinha benefício, não tinha uma, como é que chama? Não tinha nenhum benefício de nada. Você gastava com aquilo e gastava com aquilo com prazer. Mas hoje não, aqui que eu estou falando aqui sobre a seja do dízimo, das ofertas. Cada um contribui segundo o próprio propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com Alegria. alegria. Né? Então você não tinha nada, né? Gastava tudo. Pela minha experiência, irmão, no ministério, experiência na caminhada, fazer 32 anos que eu estou na caminhada, amém? Eu, quando não tinha dinheiro, quando eu trabalhava, pegava o dinheiro e gastava tudo, com bebida, com droga, com prostituição, nos cabaré, nos funk, nos rap, acompanhando as bocas, comprar droga. Aqui chama boca, né? Aqui chama o que como é que chama aqui em São Paulo? Pique, né? Lá chama boca. E lá na boca, lá, comprar lado de ninho de maconha, para ir fumar, gastava todo o dinheiro. Trabalhava a semana todo dia, quando era final de semana, estava liso e leve. Como eu disse, está liso e leve, menino troco. Amém? Não tinha nada, nem uma roupa do corpo. Gastava tudo com cigarro, 3 carteiras de cigarro, são 60 cigarros por dia. A minha aqui chama maço, né? No Ceará chama carteira, são 20 cigarros cada carteira, 60 cigarros por dia. E é só aquele mais caro, o Hollywood, o caldo, né? Aquele Marlboro, né? Tudo caro. Quem tem, meu pastor? Terrível, né? E 3 litros de cachaça. Bebia 3 litros, saía do trabalho, da empresa, a fábrica de macarrão, saía lá pro boteco, só saía lá para terminar 3 litros de cachaça. E não saía bem. Ia para casa e no outro dia trabalhar 5 horas da manhã, eu estava de pé já. Né? Gastava tudo e não tinha nada. Amém? Gastava tudo, mas não tinha nada. Então, aqui, mas depois você aceitou a Cristo, Deus te deu tudo. Deus te abençoou. Deus multiplicou o teu salário, o teu ganho. Né? Porque que cada um contribui segundo o próprio propõe no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aqueles que dá com alegria, né? Deus ama aqueles que dá com alegria. Amém? Quem crê assim, dá glória a Deus. Quem crê assim, diga aleluia. Não dá para a gente terminar o resto, porque a aula vai correr na cabeça. Não, pode continuar, irmão. Amém? Vamos ao último versículo, tá, irmão? Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 29, e versículo
9. Vamos ver no 1 Coríntios, capítulo de número 29. 29, 1 Coríntios. Não, 1 Crônica, capítulo de número 29. 1 Crônica. 1 Crônica, capítulo de número 1 Crônica, capítulo de número 29, versículo de número 9. 1 Crônica, tá, irmão? 29, 9. Todos acharam? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também ao rei Davi se alegrou com grande alegria. Né? As ofertas de Davi, dos princípios do povo, para a construção do templo, né? Você vê que Deus naquele tempo tinha as ofertas. Deus usou Davi, que o povo ali contribuía, ali com amor, voluntariamente, ser voluntário, né? Ser voluntário para ajudar na obra de Deus, ser voluntário. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, irmão, com o coração aberto, com aquela alegria, irmão, de ajudar na obra, do Senhor, na construção do templo, né? Amém? Então Deus ali ia se alegrar, porque o povo estava ajudando com amor, com alegria. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Deus abençoa os que dá. Vamos lá para Provérbios novamente. Provérbios 11. Livro de Provérbios, capítulo 11. Livro de Provérbios, capítulo número 11. Provérbios 11. E versículo de número 25. Aleluia. 11 de Provérbios 25. A alma generosa, né? A alma generosa, né? Quem é generoso? Quem é generoso? A alma generosa aguardará, e o que rega também será regado. A alma generosa, generoso, né? Hoje em dia, cadê? Tem alguém generoso hoje? Será que tem alguém generoso? A alma generosa engordarão, aos que regam também será regado. Amém? Tudo isso, irmão, foi a sabedoria do provérbio de Salomão, sobre a sabedoria, aquela como a balança enganosa, né? A balança tem que pesar, né? Tem que ficar igual, pode ficar desigual, né? Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus! A última mensagem, Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 10. 15 de Deuteronômio. 15
dar, Deus abençoará. Né? No âmbito, meus irmãos, da remissão do fogaceiro, aqui que nós lemos que foi livremente lhe dará, porque teu coração não seja maligno. Livremente, mas teu coração não seja maligno. Amém? Quando lhe derem, pois por estas coisas te abençoarão o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo nos que puseres nas tuas mãos, abençoará. Tudo aquilo, se você colocar nas tuas mãos, tu abençoará. Por quê? Tu já é abençoado por Deus. Agora, se tiver o coração maligno, não vai abençoar. E o coração perverso não vai abençoar. Mas aqui, se o Senhor colocar algo nas tuas mãos, abençoará. A Bíblia diz, meus irmãos, se tu pôs o pé, a planta do teu pé na tua pátria, será abençoado. Amém? Quem está entendendo agora é Deus. Por isso, irmão, que nós devemos estar diante de Deus, na presença do Senhor, adorando a Deus, fazendo aquilo que é certo diante do Senhor, não fazendo coisa errada, mas agradando a Deus, fazendo as coisas certas, vigiando todo instante, todo momento da hora. Tem aquela perseverança, aquela perseverança na igreja, irmão, de adorar a Deus, de dar aquele compromisso com Deus, aquela adoração com Deus. Não olhar, chega na igreja, não olhar para ninguém, não olhar, mãe, vai olhar para o irmão, ninguém olha para ninguém, irmão. Amém? Nós estamos aqui para olhar para Cristo. Amém? Olha, porque eu vou vestir uma roupa, vestir aquela roupa. Não, que é isso, irmão? Amém? Porque tem gente que chega aí para olhar o irmão, a vida do irmão. Não, não tem que fazer bebida de ninguém. Estamos aqui para adorar a Cristo. Para adorar a Deus, ser um verdadeiro adorador, ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro adorador a Cristo, adorar o seu Espírito de verdade. Amém? Quem está entendendo agora é Deus. Estamos aqui, irmão, fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos, Senhor. É muito bom ouvir, não é? Tiago disse que toda a parte de Cristo, amados irmãos, Tiago nos ensina que todos nós devemos ser preparados para ouvir. E ouvir tem as avaliações. Que quem dirige trabalho sente a responsabilidade do trabalho, fala da igreja, assim por diante. Vou deixar aqui um comentário já dentro do horário. Aqui em Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Já ouvimos nosso irmão Diácono Joel expressar a isto. Os deveres do trabalho na obra são vários mesmo, a gente sabe que é assim. E aí eu analisar sobre um versículo aqui de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Esse sermão de Cristo, ele usou só como parábola. Isso é o que é parábola? Qual é o mais difícil de compreender? É as parábolas ou o literalismo da Bíblia? Literalismo. Qual é o mais fácil? As parábolas? Não, mais difícil. Parábola. Parábola é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Difícil nas parábolas. Nós estamos falando, doutrina, ela tem um padrão de entendimento para que nós possamos sempre ter aquela convicção que como o irmão citou, a obra de
Deus toca no coração. Deus toca no coração. Toca abundantemente a palavra. E tudo mais a palavra de Deus é assim. Aqui no capítulo 13, versículo 24, diz a palavra de Deus. Propôs-lhe esta parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas o que? Dormindo. É o perigo você dormir na presença das escrituras. Temos que ter esse cuidado de não ter apoio só na espiritual. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Diz aqui a palavra, ele semeou no meio joio, no meio do trigo, e retirou-se. Por isso que nós temos que examinar sempre a palavra mesmo, né? Porque a graça, a salvação, é a doutrina mais fácil de se compreender. Quem sabe? Aqui nos comentários. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Salvação. E viver. Por isso que é bom entender que quando Jesus veio trazer a salvação instantânea, e através do seu sacrifício, a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender e também viver. Só que se nós colocarmos obstáculos, aí já é uma questão da distorção da palavra. Por isso que Jesus disse, explicando aqui a parábola do trigo e do joio, que dormindo os homens, não é dormindo só no físico, mas dormindo referente àquela que a palavra chama de leviandade, não encarando as escrituras como se deve. Veio o inimigo e semeou uma coisa na mente dos homens. Glória. Aí os discípulos falaram: e agora? O que pode fazer? Aí ele disse: olha bem, vai ter que os que estão despertados no sono espiritual, vão continuando. E o joio também vai continuando junto. Quando for no tempo determinado, os anjos separarão os trigo do joio. Mas a nossa preocupação em examinar a palavra é essa, que é aquilo que é mais fácil, se nós não compreender, fica tudo mais difícil. Quando Jesus começou a pregar a palavra, ele ofereceu o que primeiro para o povo? Ele pediu ao povo que ele se arrependesse, não foi isso? E quando o povo se arrependia, o que ele fazia? Ele aplicava a salvação. Compreenderam ou não? Depois vem a mistura da lei com a graça, e aí trouxe uma confusão terrível na época dos apóstolos. E aí os judeus ficaram confiantes neles mesmos, sendo que a palavra veio de uma maneira toda com a diligência também para despertar uns aos outros em Cristo. A palavra foi semeada nos corações, só que quando você não usa a Bíblia como defesa da fé cristã, pode ocorrer pensamentos paralelos, que a palavra diz que é uma semeadura estranha. Já concluindo a palavra lá em Tessalonicenses capítulo 2, 5, primeiro até o 4, tem aquela exortação que a vinda de Cristo virá como ladrão de noite, mas não para os que estão aceitando a palavra. Aí ele falou: aquele que estiver de fato é uma figura de linguagem, de maneira nenhuma escaparão. Mas aí ele dá uma expressão: mas vós já não estáis em trevas, e não dormamos como os demais, para que aquele dia surpreenda como se fosse um ladrão. Então a necessidade de nós examinar a palavra, porque a palavra vem antes da oração, ela vem depois da oração
Isso é muito importante. Às vezes a gente me preocupa, igual aí vamos para a igreja, não é? Exortou, precisa exortar, mostrar o dever do cristão com liberalidade, alegria do coração, porque o que alegra o coração é o Espírito Santo de Deus, que alegra o coração. Então nós estamos num tempo muito oportuno de examinar a palavra de Deus. E aí a palavra Paulo exortando, tirando desse versículo aqui, só citei o versículo para uma melhor conclusão da palavra. A palavra é boa, mas o inimigo ele pode semear dúvida nos corações, semear a interpretação errada nos corações. E aquilo que é fácil por quê? Porque Cristo, ele é assim, ele sabe, ele quer e ele pode nos sustentar constantemente. E isso nos traz o quê? Uma segurança plena mediante esta palavra, a palavra de Deus. E Deus continua nos abençoando rica e poderosamente em Cristo, Senhor da glória. Glória a Deus. O irmão, o dirigente, essa boa exortação, que é uma responsabilidade, né? De modo pessoal, sem dúvida alguma, né? Por isso que a gente deve ser pronto a ouvir a palavra de Deus e pronto mais do que? Pronto, não seja pronto a ouvir e tardio a falar. Não irá. Está em Tiago capítulo 17, 19 e 20. É isso? Sabendo que a ira da pessoa não opera o amor de Deus. Há uma história aqui da Bíblia, um personagem que tudo que acontecia na vida dele, ele se irava. Era chamado de Esaú. Esaú era muito, assim, até mesmo sem interesse em si próprio, sem responsabilidades, essa Esaú. E todo momento que sucedia ao contrário, ele se irava. Até chegou o dia que ele, eu estou irado, estou com fome, leve esse comigo para se for. E Deus continua nos abençoando. Vou retornar a palavra, irmão. Olha, Eles estão trabalhando com outros companheiros, isso é muito importante, não é? Mas eu digo aos irmãos, eu gosto muito de ouvir. E é o dever de todos nós ouvir. Glória, irmão, quem trouxe o teu voto para ajudar na obra? Eu lembrando, irmão, que eu venho quarta-feira do Mover de Deus, na campanha de quarta-feira, tá? Vai estar com os nossos irmãos aqui, pregando para o Senhor, orando por todos. Quinta-feira, da Fundação AV, a gente, com o irmão Paulo, né? O irmão Paulo que a gente tinha marcado pelo tempo, né? E agora ele é responsável da sede central do Parque São Lucas agora. Ele vai agora, ele falou até para mim nesse dia. Passou, foi para lá, subiu a igreja lá do Parque São Lucas. Aí ele falou, ó, agora vai dar pra gente ir lá. Aí agora, em cima da hora sentada para ir, né? Aí daqui para lá amanhã não vai ter ninguém, então a irmã Luiz prega amanhã, tá? Eu creio que na próxima quinta-feira a gente vai começar com ele direitinho. Ver se a esposa dele vai vir, porque aí nós sempre precisamos ir lá na sede de homem e cata lá. É que ele está responsável do Parque São Lucas agora. Ele foi assumir a igreja lá do Parque São Lucas, tá? Amém? Nesse dia aí. Isso, então vai estar lá já, tá? Amém? Então a gente vai convidar ele para vir aqui, a esposa dele. Ele até falou assim: ó, pastor, eu quero que você vá lá também. Então eu vou lá e você vem aqui também. Amém? E sexta-feira nós vamos continuar a campanha do irmão pastor Lenildo, né, para São Rafael. E sexta-feira e sábado, nosso irmão Jorge, né, começou a campanha, né, disse que foi uma peça aqui, né, sábado, né, o pastor Jorge, né, vai encontrar ele. E disse que vai fazer mais 6
Bruno, né, que é responsável da Igreja Nacional lá da Conde Sazena, né? É nacional, né? É da sede mundial, né? Eles esqueci de mandar a carta, né? A carta de recomendação. Eu pedi para ele, mandou a carta, ele mandou para eu imprimir a carta. Está aqui a carta do irmão, tá? Amém? Mas depois a pessoa diz, não trouxe carta, porque tem gente que fala isso, né? Irmão, não trouxe carta, né? É clandestina, não. Está a carta, está aí a carta dele para desmascarar, como diz o nosso saudoso pastor Pedro, né? O pastor Pedro lá que faleceu, né? Zé Pedro, né? Eu já chamava de escutei o seu Pedro lá. Amém? O demônio é chamado, né? Ele não é para chamar, não, tá, irmão? Não vai chamar também, não, tá? Né? Mas pode que o diabo venha cair com a cara na lama. Amém? Quem está entendendo a glória de Deus? Então fique em pé, levanta o teu voto, pensando glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, guarda, Senhor, nas tuas mãos, Deus abençoa, multiplica e repreenda o devorador, Pai, que vira uma bênção e vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga assim, que minha graça em Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todo diz amém. Diga a paz do Senhor Jesus. A paz, Jesus. Irmão, não é vindo. Então, o irmão for orar, tá? Apresento na tua oração. Eu vou apresentar no grupo de oração. Tem que ter um grupo de oração. Os irmãos que oram com nós outros a noite todinha. A gente ora, cada qual faz uma oração, né? E Deus vai dar grande vitória para os irmãos na vida. Pode? Amém? Quem vai orar